Oi, eu sou a Bianca e nesse vídeo vocês vão acompanhar o processo de criação de uma peça nova aqui no ateliê. Nós vamos fazer um porta-guardanapos e aí eu peguei algumas inspirações na internet e aí eu fiz os moldes, né, rabisquei, cortei na folha sulfite e aí eu fiz o molde da flor, um molde simplesinho que eu posso decorar nele depois e também fiz a ideia é que seja uma casinha, né, com um telhadinho assim, aí eu vou cortar portas, janelinhas e vamos ver como é que vai ficar essa ideia. Já peguei as coisas aí que eu vou precisar e eu começo sovando um pouco a minha argila para poder abrir ela. Eu sempre uso um plástico, argila e outro plástico, e aí eu passo rolinho para não grudar em nada e facilitar na hora de marcar também a peça. Abri ela numa espessura que eu acho que é ideal, que o porta-guardanapo não vai ficar tão fino que possa trincar, também não vai ficar muito grosso que seja desperdício de matéria-prima. E aí eu começo e já dou um primeiro acabamento, que eu gosto de ter menos trabalho lá na frente, né? Eu começo alisando, eu uso um cartãozinho mesmo, molho ele na água e vou passando na massa que eu abri, na argila, para poder fechar os poros, né? Já adiantar o meu lado na hora de eu desenhar na peça. E eu dou acabamento nos dois lados, porque a princípio eu não sei ainda qual lado que eu vou deixar aparente, né? Exposto a parte do guardanapo, do porta-guardanapo que as pessoas veem. E aí começam os erros. Sempre quando a gente vai fazer uma primeira peça, alguma coisa não dá certo. E nesse caso, eu esqueci de medir, né, o meu molde com o tamanho da massa que eu estava abrindo de argila, né, da plaquinha de argila que eu estava abrindo. E aí, nenhum dos moldes deu certo. Não deu no tamanho, não deu na largura. E eu tive que abrir novamente com mais um pedacinho aí do lado para poder facilitar. E eu tentei fazer com que coubesse, vocês podem ver aí, mas não teve jeito, eu tive que abrir mais um pouco. Quando eu tava passando o cartão, eu notei que tinha umas bolinhas de ar, né, na argila e eu resolvi furar e passar o cartão de novo para tirar o ar, porque quando fica ar dentro da argila, a gente pode até perder a peça, porque durante a queima ela trinca, né? Então, para evitar esse imprevisto aí, nessa novidade do ateliê, resolvi já furar, já tirar as bolinhas de ar. Na imagem, no vídeo não dá pra ver, mas quando a gente tá assim pessoalmente, você vê a bolinha de ar, se você apertar, ela se movimenta dentro da argila, então você consegue tá corrigindo esse erro antes que dê um prejuízo. E finalmente a peça começa a ganhar vida. Eu começo cortando com essa faquinha aí que a gente usa aqui no ateliê. Toda a bordinha da flor, né, as pétalas aí, com calma para eu não cortar o plástico, porque eu pretendo reutilizar ele. Vou tirando o excesso da argila que sobrou da peça, mas depois eu vou reutilizar ela para outro porta-guardanapo. E aí já estamos aí na expectativa, já tá ganhando forma a peça. E eu vou dar um leve acabamento com água nas bordinhas das pétalas para poder moldar ela no formato do porta-guardanapo.
Depois de dar acabamento nos dois lados, e aí eu pensei que eu precisaria de um suporte para deixar no formato que eu quero, né? Porque a argila é mole, ela sozinha não ia parar em pé 90 graus ali. Então achei esse pedacinho de madeira que eu acredito que seja um pé de cama. E aí já fui medindo, vendo se ia dar certo, né? E a espessura dele também é um tamanho assim legal para pôr o guardanapo. E eu começo a dar o formato, acompanhei aí. Ficou umas trinquinhas aí de dobrar a argila, né, no formato que a gente precisa, então eu fui aí, molhei o dedinho na água e vou dando mais um acabamentinho para deixar a peça bem lisinha, do jeito que precisa ser, para começar a formar o desenho do miolo da flor, das pétalas na peça. E a ideia ganhou forma. E nesse momento vocês não viam, mas eu tava sorridente, muito feliz que tinha dado certo a ideia que eu queria. O miolinho da flor não ficou igual dos dois lados, mas não tem problema. É uma peça manual, artesanal, então ela não é padrão, não é perfeita, mas ficou linda, eu adorei. Fui reservar a peça do lado e eu notei que a argila tava grudando na madeira. Então eu tive que tirar ela, né? E aí tava super colado, tava com medo de estragar a peça. Mas fui ali com a faquinha, com cuidado, tirando do ladinho, para eu poder pôr um plástico entre a madeira e a peça, para que quando a peça secasse, eu conseguisse tirar ela. Porque se ela grudasse aí, meu amigo, ia dar um trabalhinho na hora que ela estivesse seca para eu tirar ela da madeira. Eu podia até perder a peça, porque ela não ia soltar. Vocês estão vendo agora como é que tá acontecendo? Deu trabalho, mas eu consegui tirar. E aí eu coloco um plastiquinho e tá tudo certo. E como todas as nossas peças aqui no ateliê a gente coloca nessa marca, não podia deixar de colocar nessa peça piloto. E eu marco aí, algumas peças só consigo fazer essa marcação depois, quando ela tá no ponto de couro, que é onde a gente dá o acabamento antes de ir pra queima. Mas nessa eu já consegui fazer agora, né, porque eu consigo virar, ver o fundo dela. Geralmente a gente coloca essa marca nossa no fundo das peças, pra não atrapalhar a estética, a beleza da peça em si. Mas sempre vai aí a nossa marca junto das nossas peças. Dando o último acabamento na peça, né, na parte de baixo eu vi que começou a trincar por conta da pétala. E aí eu fui lá com a minha aguinha mágica e resolvi esse problema, né, colei, passei água, alisei de novo e deu certo, não tivemos mais trinca. E aí eu tava muito empolgada porque essa peça ficou linda e deu certo. E eu resolvi que eu ia fazer mais peças, mais porta-guardanapos.
E tá aí pra vocês o resultado dos porta-guardanapos que eu fiz. O vídeo acabou cortando, não consegui gravar fazendo esse terceiro porta-guardanapo. Mas saíram aí esse simplesinho que eu só usei um marcador de flor. Esse que foi o primeiro que a gente fez. Ele ficou um pouquinho torto pra dentro, mas não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. E esse é o último que acabou não gravando, também de flor. E essa vai ser oficialmente a coleção de guardanapos floral aqui do ateliê. Eu vou estar fazendo mais, criando novos modelos. Aproveitando que eu tô aqui, vou mostrar pra vocês essas duas peças que a minha mãe tava fazendo. Esse aí tá até no vídeo da semana passada, ela tava fazendo essa jarra linda, que é uma encomenda que a gente teve aqui no ateliê. E essa cuscuzeira também feita de barro, que também é uma encomenda, olha só. A tampa, e aí dentro tem o suportinho pra você separar, né, colocar água, depois colocar o suporte, e aí colocar o cuscuz pra cozinhar, com os furinhos bem bonitinho. E a panela com alça. Por dentro como ela é toda lisinha, a gente deu acabamento nela. E são lindas essas peças aí utilitárias que a gente fez. A gente, minha mãe. Mas aí quem quiser encomendar, temos à disposição pra vocês. Olha como fica legal dentro, gente. Imagina com cuscuz isso aí, que delícia. E aí do ladinho tem as peças que vão fazer parte de alguns pêndulos que eu vou fazer. Mas isso é conteúdo pro próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até domingo que vem.